Boa noite, boa noite, boa noite. Nós estamos aqui com mais um Farias Connect, um especial empreendedor aqui de Vitória da Conquista, nosso amigo Marcelo Leal. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Marcelo, vamos lá. Como é que a gente começa sempre aqui? Fala um pouquinho de você, de onde você veio, família. Conta pra gente um pouquinho essa trajetória sua aí. Então, Lázaro, sou paulistano, nasci em São Paulo, capital. Meus pais são todos aqui da região da Bahia. Eu moraram muito tempo em São Paulo, então, em São Paulo eu nasci, me criei, comecei a trabalhar, né? Sempre trabalhei em grandes empresas, inclusive, na Avenida Paulista até 2006, na parte de coordenação operacional. Mas em 2006 me veio assim, um insight, então me deu uma vontade de ir embora, né? De ir embora de São Paulo. Na época eu tinha uma irmã que morava fora, morava em Portugal, e eu acabei viajando para lá. E fui com família, né? Que eu já sou casado já há 22 anos, né? E fui com família e tudo. Então nós fomos lá para Portugal, lá morei 5 anos, e foi lá que eu já era comercial porque eu era coordenador operacional de uma empresa em São Paulo, a qual eu tinha funcionários sob a minha responsabilidade. Então eu lidava com o gerente do Banco Safra, eu lidava com empresários, dono da Parmalat, etc., no escritório que eu trabalhava. E quando eu fui para Portugal, esse lado comercial também se desenvolveu. Então lá eu fui trabalhar com promotor das câmeras Canon, promotor de impressora, enfim, trabalhei muito lá, né? Então, trabalhei em Portugal de 2006 a 2011. Em 2011, eu resolvi voltar para o Brasil. E aí, como a minha família sempre foi do interior da Bahia, e nessa altura meus pais já estavam morando aqui, eu acabei vindo para cá. Só que eu cheguei em Conquista, não tinha ninguém. Conquista, não tinha ninguém, tinha apenas uma tia, né? Irmã de meu pai. E meus pais morando no sul da Bahia. E eu falei, pai, eu vou morar em Conquista. E vim para Conquista, cidade, terceira maior cidade da Bahia. Essa é a cidade de se viver, né? E aqui comecei de novo, trabalhando, carteira assinada. Passei por esse período uns 2 anos. E na época veio de novo aquele desejo de mudar, né? Falei, agora é a hora. O mercado estava meio aquecido, o pessoal conhecia algumas pessoas, falavam de mercado imobiliário, de imóveis, vende casa, vende apartamento, falei assim, até bom, vou entrar nisso também. Aí eu comecei, fiz um curso, né? Corretor de imóveis, e aí me formei, comecei a trabalhar. Isso é uma mudança, né? Então, isso é um virar de chave, porque você vem de um mercado onde você cresce e aprende que você tem que trabalhar de carteira assinada, que você tem que se aposentar quando fizer tantos anos de trabalho, etc. E de repente você cai na área de corretor, como autônomo. Então eu passei a ser um autônomo. E aí, como autônomo, você tem que produzir para você manter a sua família. E assim foi. Muita garra, comecei. Comecei em 2013 como corretor autônomo, corretor de imóveis. E de lá para cá, a gente está aí no mercado já há 11 anos. Hoje eu já tenho imobiliário, então eu entrei no ramo empresarial em 2018, quando eu fundei uma empresa, e estamos aí trabalhando. Forte. Muito bom, muito bom. Marcelo, você falou que você trabalhou em São Paulo. Em São Paulo, qual é o nicho de negócio da empresa que você trabalhou? Em São Paulo, eu trabalhei no nicho de segurança empresarial. Prestava serviço para essas nacionais. Essas logísticas. Interessante. Você gerenciava pessoas. Exato. Eu era coordenador operacional de um centro empresarial na Avenida Paulista, edifício Numa. Então, é um prédio com 24 andares e eu era o responsável operacional por aquele edifício. Então, dava da parte dos vigilantes,
Antes. nossos descendentes, né, são muito próximos. O que você sentiu assim, de diferença? Cultura, né? Como você bem falou, você trabalhou com vendas. Existe uma diferença na venda em Portugal para a venda aqui no Brasil? Existe uma cultura que é completamente diferente da cultura do brasileiro? Fala um pouquinho dessa experiência que você teve para a gente. Então, rapaz, Portugal até hoje sinto grande saudade, né? Então, é um outro país. Então, de Portugal me abriu portas para conhecer outros países, como França, Espanha. Então, passei por essas regiões, por esses países. E o momento comercial que eu vivi lá foi de grande aprendizado. Primeiro porque quando você vai para um local estranho, então, quem era o meu contato? Minha irmã. E de lá a gente começa a conhecer outras pessoas. E eu conheci um rapaz na época que ele ganhava prêmios internacionais de marketing. Era fera, brasileiro, aqui do Nordeste do país. Ele foi para lá como jogador de futebol e daí o cara se lançou no marketing, né? Então eu comecei a acompanhar esse rapaz e a gente acabou aprendendo muita coisa com ele. Mas, via de regra, o marketing em geral, eu acredito que ele é muito similar, inclusive aqui no nosso país. Então, a experiência que eu tive lá foi justamente de conhecer o meu lado comercial de ser, né? Então, por exemplo, andava de terno e gravata na Avenida Paulista, tendo um relacionamento com empresários, com gerentes de banco, etc. E, de repente, eu estou em outro país vendendo para os portugueses, né? Falando no mesmo dialeto dos portugueses, que diferencia-se um pouquinho, né? O sotaque, etc. Você chega lá, teu ouvido tem que ter filtro. Às vezes eles falam coisas assim que você fica, rapaz, o que é isso mesmo, né? E é português. Mas aí você acaba se acostumando e aprendendo, e lá estava eu já vendendo para eles. Então, assim, uma experiência muito bacana. O estilo de vida lá é diferente, pelo menos na minha época. Hoje eu não sei como está. Estou até planejando ir lá do passeio lá pela região, mas foi um aprendizado excelente. E lá você trabalhava com vendas diretamente? Qual é o tipo de produto? Assim? Lá eu trabalhei como promotor de uma marca famosa, a Canon portuguesa, né? E a Canon ela tem fábrica e representação no mundo todo, máquinas fotográficas e impressoras. Sim. E eu, através desse amigo, eu consegui entrar como representante deles. Então, eu fazia cursos em Lisboa, trabalhei num grande varejista que tem lá, que é a loja Forten, como se fosse umas casas de Bahia aqui no Brasil. Então, nós trabalhamos muito como merchandise, né? Como promotor de eventos. Vamos lá, e o ramo imobiliário? Fala um pouquinho aí, como é que está o ramo imobiliário hoje, atualmente? Está aquecido, não está? Quais são, assim, as principais preocupações hoje do empresário nesse ramo imobiliário? Bom, o mercado imobiliário é interessante a gente tocar nesse assunto, porque Vitória da Conquista, por exemplo, é uma cidade especial. De 2013 até a presente data, eu particularmente nunca percebi uma queda, uma deficiência no mercado imobiliário. Você tem períodos, tá? Porque o nosso mercado ele é muito ligado, por exemplo, com, política, com taxa Selic, com lei da oferta e da demanda, ok? Então, quanto maior a taxa, maior são os juros. Nós estamos agora numa projeção muito boa, que é a taxa Selic caindo, né? Então, em 2023, 2022, por exemplo, estava lá 10,7, 11 ponto alguma coisa a taxa Selic, e hoje nós estamos aí numa queda acentuada. Segundo especialistas, inclusive, é provável que chegue a 9% no ano que vem. Então, assim, isso é muito bom. O mercado está aquecido. Ele
Para você ter uma ideia, falando um pouquinho ainda do mercado de conquista, em 2018, quando eu fundei uma empresa no ramo imobiliário, entramos no mercado de locação locatícia, de administração locatícia, e a época da pandemia estourou. A gente alugou demais, vendemos demais. O mercado estava com medo, na verdade. Então, assim, muitos comerciantes sofreram. Eu tenho amigos e clientes que são do ramo gastronômico, tiveram que fechar seus restaurantes, manter os seus funcionários, outros dispensaram. Só que a gente não, a gente no mercado imobiliário, tanto alugamos como vendemos bem. Tá? Talvez a gente não tinha a porta aberta, Sim. né, na época, mas quem trabalhava com salas comerciais, trabalhando com bastante cliente. E você acha que na pandemia em especial isso ficou bem aflorado? Por quê? Na pandemia, houve um problema, na minha opinião, digamos assim, geral, até da própria mídia, né? Então, era fato que nós tínhamos um problema grave, uma pandemia, Sim. né? Mas as pessoas, elas se reservaram muito. Qual foi o movimento que nós tivemos no mercado imobiliário, por exemplo? Pessoas que moravam em apartamentos que iam ir para casas. Então, nós tivemos essa migração. Olha que interessante. A pessoa sempre gostou de morar em apartamento. Morava em apartamento. De repente, ela se sente presa dentro das paredes. A criança querendo brincar, etc. Agora eu quero ir para casa. Então, a gente começou a alugar e vender casas. Certo? Isso é a parte do mercado. E, fora isso, na pandemia, nós tivemos também uma mudança, digamos assim, de costumes, né? Por exemplo, em 2018, nós implantamos na imobiliária um sistema de assinatura digital, que até então, quando nós vendíamos ou alugávamos um imóvel, levava o cliente lá na mesa, todo mundo assinava, daqui você pegava a pastinha, ia para o cartório, lá você implementava a fila, pagava, reconhecia a firma, etc. Veio as tecnologias. Então, com essa tecnologia veio para nós, no nosso mercado, veio a assinatura digital. A gente já vendia e já alugava. Olha, qual é o seu e-mail? Digital. Pronto. O contrato está no seu e-mail aí, agora é só assinar. Então, veio também essa mudança. Veio essa mudança de comportamento, essa mudança de cultura. E veio isso. E nós aprendemos muito com esse período. Hoje, dentro da sua empresa, você tem alguns produtos que a gente, fazendo um spoiler aqui antes, você me falou, um deles é locação, né? E o outro é vendas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esses dois produtos, que eu acho que é o carro-chefe de vocês, né? Então, Lázaro, veja só, no nosso ramo imobiliário, nós trabalhamos de fato com locação, e trabalhamos também com vendas. Vendas de imóveis novos, imóveis usados e vendas de empreendimentos. São dois pilares na empresa, um dependendo do outro. Olha que interessante o nosso mercado, como funciona. Quando você está vendendo bem, legal, ótimo. Mas se é um período que você não está vendendo bem, porque a taxa de juros está alta e tem aquilo, você tem que alugar. Né? Então, o nosso mercado, você que está me ouvindo aí, não tem crise. Porque se eu não vendo, eu alugo. Então, e hoje nós trabalhamos com aluguel garantido. Então, para você, Lázaro, que de repente você tem imóveis aí e você mesmo administra, eu ofereço os meus serviços para ti, aonde eu vou administrar essa locação e se responsabilizar por todo esse processo, tá? Então, em vez de você ficar preocupado, por exemplo, será que o cara pagou, o dinheiro não está na conta, ou então aconteceu um problema no imóvel, uma infiltração, você tem a imobiliária para resolver isso para você. Então, o nosso sistema hoje ele é todo automatizado. Então, eu tenho um departamento financeiro, tenho um departamento de contrato, tenho um departamento de vistoria, tá? E tudo isso com uma garantia e muita transparência. Para você ter uma ideia, quando o locatário paga o seu aluguel,
Na imobiliária, eu coloquei um serviço chamado split bancário. O que é o split bancário? Na hora que ele paga o boleto do aluguel, esse boleto leva 48 horas para compensar, certo? Após essa compensação, o próprio banco a qual eu pago, ele faça esse serviço, ele separa, ele tira o seu percentual e manda para sua conta e tira o meu percentual e manda para a conta da imobiliária. Ou seja, por que nós fizemos isso? É tecnologia, né? Hoje, o nosso mercado, e daqui para frente será mais avançado, se resume em tecnologia. Então, há muito tempo atrás, eu ouvia muitos clientes reclamando, clientes próximos, amigos, falavam assim, poxa, eu sei que o meu inquilino pagou o aluguel, mas eu ainda não recebi, né? Não sei se tu já ouviu isso. Eu ainda não recebi. A gente nunca teve esse problema na empresa, porque a gente sempre tratou os nossos clientes com muita transparência, com muita ética. Só que era de uma forma manual. Nessa forma manual, a gente juntava tudo em lote, em até 72 horas a funcionária ia lá e fazia as transferências, certo? Quando nós contratamos o split bancário, isso foi de uma forma automática. Então, o cidadão paga o boleto, na hora da compensação, o próprio banco separa o que é meu, o que é seu e manda para as respectivas contas. O que é isso? Tecnologia, comprometimento, né? Integridade, é saber que você está contente com o nosso trabalho. Então, nós pegamos o seu imóvel, nós fazemos um trabalho fotográfico, nós fazemos um trabalho de divulgação, nós contamos com uma equipe de marketing por trás disso, para poder dar uma celeridade nesse processo, para poder alugar ou para poder vender, né, o mais rápido possível. E com isso, ter você contente, ter o nosso cliente final contente e nós também buscarmos a excelência cada dia mais. Fantástico. Pelo que eu entendi, aí você tem os produtaços, né? E precisa de uma captação, né? Vamos lá, para a venda. Vamos dizer que está surgindo um empreendimento ou vai surgir um empreendimento. Normalmente as construtoras, eles já têm contratos com vocês ou assim, ele abre para todas as imobiliárias? Como é que funciona isso? Na verdade, para você vender um empreendimento, Sim. Você tem que ser uma imobiliária constituída no CNPJ e pagar também o CRES jurídico. Certo. Tá? Então, somente com essas qualificações, a empresa A ou B pode lhe credenciar. Quando você trabalha, por exemplo, como corretor autônomo, geralmente o corretor autônomo ele não tem crédito jurídico, nem tampouco tem o CNPJ. Sim. Isso tudo é caro. Isso tudo custa, né? Custa alto. Você tem que manter uma contabilidade organizada, você tem que ter funcionários, e muitas vezes isso é inviável. Então, nós, como empresa, nós temos todas as qualificações, nós somos credenciados hoje em todas as construtoras da cidade, tá? Eu tenho lá na empresa uma equipe de corretores, especialistas no mercado, então eu tenho aquele cidadão que ele é aquele corretor, que ele é especialista em produtos Minha Casa Minha Vida. Eu tenho um corretor que é mais focado em imóveis avulso, né? Eu tenho um corretor que atende também o alto padrão. Sim. Então, nós trabalhamos dessa forma. Mas para você vender empreendimentos, você tem que realmente ser uma empresa cadastrada e através desses requisitos. CNPJ e CRES jurídico. E aí, normalmente, sei lá, uma construtora X vai abrir um empreendimento. Aí ele tem ali 3, 4 escritórios, né, de preferência deles, de confiança, né, porque você tem que ter uma confiança grande, que realmente vai entregar resultado. E chega aqui, Marcelo, ó, tá na tua mão, João, e aí o escritório toca isso aí. Né? Então, a informação vem até vocês, né? Sim, a informação vem até a gente, muitas vezes existe sempre um lançamento, né? Então a empresa tal vai lançar um empreendimento X. E aí lança aquele convite para as imobiliárias, a gente faz
Isso. aquele network gostoso, né? E participa dos eventos e capta esses imóveis para nossa carteira. Fantástico. E a captação de aluguel? Como é que você faz isso? Acho que é algo um pouco mais difícil, né? Então, rapaz, interessante. A captação de locação não é que ela seja difícil. Na verdade, o que falta, talvez, é o entendimento do processo. Hoje eu tenho clientes, por exemplo, que eles constituíram uma holding, que é uma empresa que cuida do seu patrimônio, então ele tem lá toda uma assessoria, ele tem advogado, então ele conduz essa administração de forma particular. Mas, Lázaro, eu conheço situações, por exemplo, de pessoas físicas que muitas vezes têm os imóveis e eles mesmos começam a administrar isso. E qual é a chance disso dar errado? É grande. Por quê? Porque quando esse imóvel está na imobiliária, nós fazemos toda uma triagem. Primeiro, da parte documental do imóvel. Segundo, do locatário que vai querer alugar este imóvel. Então, nós temos lá sistema de análise, com vários birôs de análise do cliente. Nós temos empresas parceiras que também avaliam esse imóvel, esse cliente, de forma a dizer assim, ó, fulano de tal está apto para alugar. E a partir deste momento que ele aluga, nós temos a tranquilidade. Por quê? Porque se ocorrer qualquer problema nesse intervalo do processo do contrato de locação, nós temos aí uma garantia. Então, o que acontece na questão da captação? Muitas vezes, o proprietário dos imóveis, ele apenas vê os números, tá? Ele fala assim, vamos botar 10%, que é o honorário de uma administração do imóvel. Sim. Não vou dar 10% para imobiliária se eu posso eu mesmo alugar. Só que esses 10% muitas vezes sai caro, né? Porque o que acontece? Hoje, por exemplo, na imobiliária eu não trabalho. Uma das modalidades mais críticas que eu conheço é o calção, por exemplo. Então, nós já temos pessoas que, às vezes, para colocar um locatário dentro do seu imóvel, ele aceita 3 aluguéis como garantia. Sim. Mas ele não analisou nada, ele não viu o histórico do cliente, as referências do cliente, e o cliente entra e fica 6 meses sem pagar o imóvel. Então acabou tendo prejuízo, né? Isso quando ele não sai e deixa o imóvel se pintar, deixa o imóvel deteriorado. Então nós, na imobiliária, nós fazemos todo esse processo. Então eu tenho um funcionário, ele vai no seu imóvel, ele faz uma vistoria, ele faz um book fotográfico, ele pontua para você, olha, essa parede, ela tá pintada, tá nova, o senhor tem que me entregar da mesma forma. E o senhor concorda, porque você assina o auto de vistoria, tá tudo registrado, fotografado, montado no dossiê do cliente, e quando esse cidadão vai entregar o imóvel, nós vamos fazer a mesma conferência, tá? Então eu tenho a obrigação, o compromisso de entregar da mesma forma. E se não entregar? Pode vir para cima de mim. Pode vir porque nós temos a responsabilidade com o seu imóvel. Então nós cuidamos dele como se fosse nosso. Esse é o nosso compromisso. Então, até fazendo uma explanação geral aqui, você que tem imóveis aí, que você está administrando os seus imóveis, está tendo dor de cabeça com isso, venha para a imobiliária, me procura, venha para a Marcelo Leal Imóveis e nós vamos resolver o seu problema. Eu acho que, eu tenho certeza que é uma dor de cabeça grande para o proprietário, ele mesmo fazer todo esse gerenciamento. Você pode contratar uma imobiliária especializada aí onde vocês, um serviço assim, que realmente tiver um imóvel só um evento, né? Pessoa conhecida, né? Talvez valha a pena, mas não sei não. Me fala uma coisa, existe, Marcelo, no mercado algum marketplace específico para imobiliária? Existe, sei lá, X, enfim. Ou se vocês utilizam essas mesmas plataformas que às vezes eu vejo
pessoal gosta também, né? Venda e aluguel de imóvel, vale a pena, não vale usar essas plataformas. É interessante essa pergunta sua, porque uns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, né? Porque quando eu comecei a trabalhar em 2013, por exemplo, nós não tínhamos a quantidade de recursos que se tem hoje. Então, hoje, Lázaro, pra você ter uma ideia, não vou falar aqui em números, mas eu posso te assegurar, eu invisto muito em marketing. Tá? Eu invisto uma quantidade que daria para uma pessoa viver tranquilamente, tá entendendo? Com marketing e com sistema. Então, hoje na minha imobiliária, por exemplo, é tudo automatizado. Eu tenho um CRM de locação, que é específico de locação. Eu tenho um CRM de vendas, que é específico para vendas. Eu contrato portais. Eu invisto em anúncios pagos, né? Tudo isso para quê? Para aumentar o volume de oferta dos nossos produtos. E esse custo ele é todo suportado pela imobiliária. Então, em hipótese nenhuma, um cliente meu, seja ele vendedor daquele imóvel ou locador daquele imóvel, será repassado para ele. Então, isso é um custo suportado. Então, hoje, com a tecnologia, isso está cada vez mais presente no nosso meio, nós investimos em marketplace, em portais. Para você ter uma ideia, cada corretor meu, por exemplo, ele tem um aplicativo. Então, o cliente está navegando aí altas horas da noite, está olhando o meu site, por exemplo. Ele clica no meu site, clica no anúncio, ele preenche um cadastro básico ali, tipo nome e telefone. Aquilo já vira um lead, né? O lead nós chamamos para cliente. Então, esse lead cai automaticamente no aplicativo do corretor. O meu corretor ele tem um período curto para atender esse cliente. Se ele não atender, passa para o corretor da vez. O cara não atender, passa para o outro. E vai assim. Mas a lei lá é o seguinte: caiu no seu aplicativo, atenda logo, porque o cliente não pode esperar. Entendeu? Então a gente investe muito nisso aí. Coisa que antes a gente não tinha, na verdade. Antigamente era pelo rolo, Facebook, né? Esse aplicativo que cai é um CRM? Não sei. Um CRM. Então, você tem um banco de dados lá bem interessante que, inclusive, você pode ir tratando à medida que ele passa a não ser mais cliente. Claro. Né? Ele tem um funil, né? Nós temos um funil. Então, aqui, através do aplicativo, eu tenho um dashboard. Então, eu vejo tudo aqui. Eu vejo qual o VGV, né? Seja de vendas ou seja de locação, quais são os clientes que estão ativos, que não estão. Eu vejo também se o corretor está atendendo ou não. Se estiver atendendo, senta aqui, bora conversar, né? Mas o objetivo é esse. Você consegue acompanhar a taxa de conversão, né? Te dá um monte de indicadores, né? E ele consegue se comunicar com o cliente por aí mesmo ou ele vai tipo pro WhatsApp, ligação, enfim, como é que funciona comunicação com o cliente após a entrada no CRM? Pronto. Quando esse lead chega no CRM e cai na roleta que nós chamamos, que é o rodízio para os corretores, então o corretor ali tem já o nome, o telefone e tem o imóvel que ele visitou. O sistema é inteligente. Esse sistema, inclusive, ele me dá aqui a possibilidade de saber, vamos supor, um exemplo, Lázaro entrou no imóvel de 1 milhão. Todos os imóveis de 1 milhão que tem ali, ele vai me falar, olha, isso aqui é no perfil do seu cliente. Então, o meu corretor chega aqui, ele apenas usa o dedo e tecla. Na hora que ele faz isso, ele tem a opção de ligar para esse cliente, de mandar uma mensagem para o WhatsApp ou de mandar um e-mail. Tá? E essa mensagem, por sinal, é uma mensagem padronizada. Vai lá. Boa noite, Lázaro. Sou Marcelo Leal, da imobiliária Marcelo Leal Imóveis, né? Estou aqui para lhe atender. Uma mensagem padronizada. E vai direto para ele e aí a gente começa a conversar, dialogar, marcar a visita e a puxar o bolso. Então você consegue fazer uma automação do CRM para o WhatsApp, né? Onde
independente da digitação, já aparece algo para o cliente final, né? O interessado. É algo que a gente está trabalhando muito no grupo agora. São produtos que nós estamos lançando dentro da Melhor, que é a nossa empresa de marketing, que é a automação do WhatsApp, né? A maior ferramenta de venda que existe, né? Isso aí, né, é muito interessante para você fazer toda essa gestão, né? Mas a venda mesmo, o diálogo, hoje eu brinco até com isso. Ninguém liga mais para ninguém, né? Tudo vira o WhatsApp. Então a gente está trazendo essa ferramenta de automação que vai ajudar muito os empresários. Eu vejo aí que hoje o WhatsApp está se aflorando, se aperfeiçoando cada vez mais. Você está na conversa, você está para comprar um medicamento aqui, daqui a pouco ele percebe o seu perfil e te oferece, tipo assim, o cara é da academia, oferece um whey protein. Não tinha nada a ver com a conversa, mas ela aparece para você ali. Ou seja, é algo que a gente precisa amadurecer para que nossos clientes, nossos parceiros estejam com essa ferramenta na mão. Tem uma coisa muito interessante que talvez, não sei se vocês fazem, é o pós-venda, que na verdade para você não tem pós-venda ali. Você vai vender e o cliente vai perdurar lá. São principalmente de aluguel, né? Quando é venda direta na casa, ele realmente vai ter um pós-venda depois, né? Mas na verdade, me permite fazer uma ressalva aqui. Nós temos um pós-venda. Sim. Aliás, eu sempre falo isso com os meus corretores. Hoje nós vendemos muito também por indicação. Sim, sim. O que é indicação? É aquele cliente que comprou, que alugou, foi bem atendido. E eu sou franco em dizer, eu seria leviano até em afirmar que de repente 100% das pessoas estão contentes. Não, às vezes foi um momento de não concordar ou de concordar, né, diferente do pensamento do funcionário, ele pode até ficar um pouco chateado, mas se ele analisar direitinho, ele vê que existe o lado correto da nossa atuação. Mas o nosso pós-venda também ele acontece. No tratamento, na questão da... se ficou contente com o imóvel que comprou, quantas são as pessoas que eu atendo? Pessoas que eu vendi imóveis, por exemplo, em 2015, que são meus clientes até hoje. Marcelo, olha, tem uma pessoa aí que você atenda. Então a gente, tudo assim, é o relacionamento, é o pós-venda com os compradores, mas também com os locatários e locadores, né? Então, desculpa, mas a gente realmente faz um pós-venda também, que é importante. Com certeza. Até que para todo nicho de mercado. Negócio, né? Na verdade, essa palavra tem que até morrer. Acho que não existe um pós-venda, né? Existe uma venda contínua, né? Uma venda contínua. A partir do momento que você senta com um cliente seu, comprou uma casa, é o seu, né? Inquilino, teoricamente falando, você gerencia, né? Você gerencia para tomar um café. Aquilo ali não é um pós-venda, né? Aquilo ali é uma venda que está se perdurando. E a gente quer o quê? Quer mais indicações, né? Tem nada mais. Enfim. Mas me fala um pouquinho dificuldades. O que você olha assim para cá, isso aqui inveja o meu crescimento, poderia ser assim, né? A questão tributária, algo dentro desse inteirinho aí, o que realmente você vê como dificuldade para o crescimento do que você almeja? Eu creio que você tem metas ambiciosas, né, como todo empresário, metas de crescimento, enfim. O que você enxerga aí dentro do seu nicho de negócio? Na verdade, eu acho que é o seguinte, que os desafios são constantes. Sim. Você é empreendedor, eu também sou, cada um do seu nicho de mercado. Os nossos desafios são muito grandes. Então, veja, por exemplo, época de eleição presidencial. O mercado fica a mil, né? Vai entrar esse, vai entrar aquele, como que vai ser? Quem é o... Assim, às vezes eu vejo colegas que falam, Marcelo, o mercado tá ruim. Eu falei, rapaz, pensa direitinho, o mercado não tá ruim, ele é um momento, isso é passageiro.
Então, de regra geral, eu aposto muito no mercado imobiliário, tá? Claro, nós tivemos períodos aí ao qual não se vendiam muito, mas no meu caso, por exemplo, quando você não vende, você acaba mudando bastante, tá? Mas, regra geral, nós temos a ver apenas com política, tá? Mas, de qualquer forma, eu acredito que nós estamos no momento, em um dos melhores momentos nessa qualidade, que é a queda acentuada da taxa de juros. Então, tanto que, pra você ter uma ideia, a gente até conversou ali, eu tô há uns 3 dias sem conseguir parar no meu escritório. Entendendo, sendo chamado para consultoria, para avaliação, né? Ontem mesmo eu estava numa situação que liguei para o meu corretor, falei, moço, pode me atender? Atende esse cliente aí que eu estou sem condição. E o Marcelo também estou aqui e tal. Então, assim, nós estamos num momento muito bom. Eu acredito que os colegas do outro lado estão percebendo isso bem. A procura por imóveis está alta, né? Agora, tem os seus momentos. De dezembro a fevereiro, o pessoal não está me esquentando a cabeça com isso, não. Eles estão querendo mais ir para a praia, né? É o carnaval. Aí depois disso começa tudo de novo. Então, Lázaro, eu sou muito otimista com esse mercado. Então, eu já tive colegas que param lá no meu escritório e falam assim, de outras áreas, rapaz, eu estou pensando em ser corretor, o que você acha? Eu vendo. Eu não vejo o corretor como concorrente. Eu vejo ele como mais um parceiro de negócio. Eu já peguei a postilha minha, já entreguei para um, me devolve. Aí entrego para outro. Então, assim, nós não devemos ter esse pensamento singular, né? De apenas não, o mercado está aí. O sol é para todos. Mas quem vai se dar bem tem que se esforçar mais. Sem voltar mais. Marcelo, me fala um pouquinho de saúde, esporte. Você pratica algum tipo de esporte? O que você pensa em relação à saúde, empreendedorismo? Está bem? Eu falo saúde de uma forma, né? Saúde emocional, espiritual, enfim, né? Fala um pouquinho pra gente aí como é que é seu dia a dia nesse sentido. Lázaro, na questão de saúde, é muito interessante a gente pensar nisso, porque, veja só, quando você trabalha numa empresa, bate ponto, você entra 8 horas, sai às 17 horas, então você cumpriu ali o seu dia de trabalho. Eu não sei você, mas no meu caso, como empreendedor, às vezes eu não chego 8 horas na empresa, às vezes eu me dou o luxo de chegar um pouquinho mais tarde. Agora, no meu horário, satisfaço 17 horas. Via de regra, quase sempre. Estamos aqui trabalhando. Então, quase sempre a gente passa no horário. Eu tenho pensado muito sobre isso e até me policiar, né? Porque, por exemplo, telefone. Já teve ocasiões de eu chegar em casa, por exemplo, e eu tenho uma filha de 8 anos, e a filha fala, papai, brinca comigo, né? É só falar em trabalho, mas aquilo é mesmo que dá um tapa na cara. Então eu chego, tá tocando aí, ó, deixa eu tocar. E aí eu chego e falo, não, vou desligar, desliga tudo. Sim. Houve uma época que eu levava o notebook para casa para continuar trabalhando. Isso está errado, nós temos que separar. Então, assim, minha saúde mental hoje, muito boa. Minha saúde espiritual, acima de tudo, né? Eu sempre falo que o nosso princípio está na fé, certo? Então, como cristão que sou, o meu foco é cuidar da minha vida espiritual. E da vida espiritual você parte para a vida familiar e da família você investe os negócios por terceiro. Não é o menos importante, mas você tem prioridades. Agora, na questão do esporte, é até engraçado você falar nisso, porque houve um tempo que eu cheguei, através de um amigo nosso em comum, ele falou assim, compra uma bicicleta, né? Aí vendeu uma bicicleta para mim, vendeu para um grande amigo que eu tenho aí,
também do ramo imobiliário, fazer aqui que é dia. Ah, E nós compramos, cara. Compramos uma bicicleta e começamos naquele embalo, pedalando e fazendo trilha e gostando. Aí veio o frio, acho que desanimou um pouco. A bicicleta tá lá, mas eu vou voltar. é, Você, parceiro, que me chamou pra pedalar, eu vou voltar, né? tem que voltar. Eu falo sempre com os meninos aqui, assim, né? Primeiro ponto, acho que a gente tem que se preocupar muito com a saúde mesmo, de verdade. Saúde de doença. Por quê? Porque, assim, nada disso aqui que a gente está planejando vai funcionar se a gente não tiver saúde, né? Primeiro, espiritual, lógico. Se a gente tem um espiritual em dia, se a gente segue princípios, a gente vai tudo dar certo. Essa paz que você passa, assim, seu semblante é muito bom, por sinal. Parabéns. Essa paz que você transmite, isso tem muito a ver com a parte espiritual. Eu também sou cristão, a gente vem melhorando muito, né? Palavras, enfim. Isso é fundamental, eu creio. E a nossa saúde em si, o esporte, tem que fazer parte da vida do empreendedor. Não tem jeito. E eu sigo o mesmo princípio. Por quê? Acordo, primeira coisa, atividade física. Dou minha atenção em casa, tomo café com todas que é minha esposa, minha filha, enfim. Aí eu vou começar a trabalhar. Porque se você inverter os papéis, se deixar na noite, normalmente você não consegue fazer a atividade física. Então eu prefiro logo fazer a atividade física logo no primeiro horário, seja no ciclismo, tênis ou faço crossfit também, dividido entre os dias. O ciclismo sempre é muito cedo, né? A gente sai aqui 5h30 da manhã. E é um excelente esporte porque não atrapalha a família nada, inclusive meu domingo. Sai daqui cedinho, vou ali na Comum, volta. Tá todo mundo dormindo aí, e aí não atrapalha em nada na rotina, né? Enfim, acho que a gente tem que se preocupar muito, muito. A nossa geração é uma geração que se cuida bem melhor do que a geração dos nossos pais, né? Então, para a gente chegar bem aí, ver os nossos filhos crescerem, acho que tá na minha visão, uma pessoa. Quero muito, se você pergunta nada, o que você almeja? Ver minha filha envelhecer. Meus filhos, minha esposa está grávida agora, envelhecer, eu acho que isso contempla muito nós, mas o caminho é esse, não tem outro caminho. Marcelo, para a gente encerrar, queria que você mandasse uma mensagem. Empreendedor, aquela pessoa que está começando agora, que passa por todas as dificuldades, que vai bater a cabeça, que vai cair, vai se levantar. Se você pudesse dar uma palavra para essa pessoa que vai estar nos escutando, né? O que você poderia transmitir? Bom, é o seguinte, para você que tem o sonho de empreender, para você que quer ter a sua empresa, ter a sua independência, acredite, você pode. Foco e persistência. Você pode. Vai ser difícil? Vai. Eu acho que foi difícil para pelo menos 99,9% é difícil. Mas você tem que acreditar, né? E persistir. Porque depois que você passa dessa fase, aí você fala assim, poxa, né? Poderia ter entrado nesse mercado, poderia estar empresariando há mais tempo. Então é isso que eu vejo. Então, para você que quer empreender, foque no seu negócio, tenha fé e vá em frente. Marcelo, obrigado, meu, fantástico. Tamo junto.